Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Uma semaninha aí quase, sem vídeo, acho que um pouquinho mais, né? Mas voltamos à nossa normalidade hoje para falar sobre industrialização brasileira, que é o capítulo 13. Bom galera, para a gente poder falar de industrialização brasileira, a gente não pode deixar de falar principalmente do café. Então é por isso que nós temos como primeiro ponto aqui do nosso PDF, né, a seguinte frase: o café propiciou as bases da industrialização brasileira. E aqui eu venho explicando o porquê disso. Eu vou ler a explicação para vocês e vou comentando ela aqui. Bom, vamos lá. O café foi um produto que gerava muito lucro para o Brasil. E com isso, foi possível que os grandes barões do café acumulassem muito dinheiro. Autoexplicativo. Vendia muito, deu para acumular lucro e os grandes barões tinham dinheiro por isso. Além disso, o café contribuiu para o processo de urbanização das cidades, no caso em que ele era produzido, nessa questão aqui é São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Que sofrem entre aspas, né? Esses reflexos são sentidos, né? Melhor dizendo, até hoje, tá? Rio de Janeiro e São Paulo foram pioneiros nesse processo de urbanização, industrialização, e até hoje vigoram aí como as principais cidades do Brasil. Bom, que até hoje, né, se beneficiam disso, foi o que eu acabei de falar agora. O café proporcionou o desenvolvimento da malha ferroviária dos estados, principalmente de São Paulo, tá? Dos estados, acho que eu falei estádios, não me lembro muito bem agora. A importância das ferrovias, a linha de trem, tá? Neste período é que ela facilitava, né, neste período é a facilidade que elas têm de levar um determinado produto para outro lugar, nesse caso o café. Tendo em vista que a linha de trem não possui trânsito, engarrafamento e é muito rápido. Assim, o café era levado do porto, onde ficavam os navios, até o porto, tá? E eles eram levados do interior. Explicando isso aqui mais ou menos. Mais ou menos não, né? Explicando isso aqui para vocês. Bom, o café não era produzido próximo à área onde ele era levado para o exterior. Porque ele saía, para poder você levar para o exterior, naquela época não tinha avião. Então se levava através dos navios. E o café não é um produto do litoral, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Então o café ele era produzido no interior. Para tirar o café do interior e levar ele até o porto, precisava de uma mobilidade ali que facilitasse esse acesso. Por isso a linha de trem. A linha de trem ela funciona de maneira muito rápida. Tira o produto daqui, leva o produto para lá. Uma linha basicamente quase reta, né? Tem as suas curvas, óbvio. Mas, assim, nada que teria um impedimento na linha do trem, tá? Não tem trânsito, como eu falei aqui, não tem engarrafamento, nada disso. O trem pega o produto no lugar e leva para o lugar de destino dele. Bom, e onde entra aqui o café nessa história? Tá, professor, pô, o café gerou muita riqueza, e aí melhorou as ferrovias e tal, deu o pontapé inicial. Como? Por quê? O que aconteceu? É onde a gente entra na segunda parte aqui, que tem a seguinte frase: as crises favoreceram o processo industrial. Que crise? Vamos lá. Como o café era um produto voltado basicamente para o mercado externo, ou seja, para fora do Brasil, ele ia para outros países, tanana, tanana. Durante a crise de 1929, nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro, além dos países compradores deixarem de comprar o nosso café, muitos produtos que eles fabricavam e eram importantes para nós deixaram de ser produzidos e comercializados conosco. Então o que aconteceu? Além de a gente deixar de vender o café que a gente vendia, porque a galera estava quebrada, os próprios produtos que eles faziam entraram em colapso, porque eles estavam quebrando. Então não tinha aquilo ali. E o Brasil precisava daquele produto. Então o Brasil precisava de algumas coisas que vinham de fora também. E a galera lá fora não estava produzindo aquilo, porque eles estavam quebrados. Era uma crise. E aí entra o processo da importância de aquele dinheiro acumulado com o café. Então aqui, ó. Com isso surgiu um movimento na economia brasileira chamado substituição de importação. Isso é importantíssimo. O que é a substituição de importação? Que é um processo onde o Brasil começou a produzir aquilo que precisava e vinha de fora. Então fica a pergunta: como o Brasil conseguiu fabricar os produtos que ele precisava e comprava de fora? Então, como é que o Brasil conseguiu fazer isso?
Aí nós temos aqui, a resposta é simples. O dinheiro acumulado pelos barões do café foi investido em outros tipos de indústrias, além da cafeeira. Assim, várias outras fábricas surgiram no Brasil, alavancando o processo industrial brasileiro. Então, não só o café que saía daqui, né, para lá, num estágio, não era o café pronto já, ele era industrializado lá nos países de fora, Europa, Estados Unidos, etc. O café aqui, para não perder a mercadoria, ele começou a ser produzido aqui no Brasil também. Aliás, ser industrializado aqui no Brasil também. Então, houveram investimentos na indústria do café. Mas também houveram investimentos em outras áreas, porque o Brasil precisava de alguns produtos que vinham de fora. E aí, os grandes barões do café viram naquilo ali uma oportunidade. Poxa, a gente precisa de tal coisa, essa coisa não é produzida aqui. Vamos fazer. Se a gente fizer, se a gente começar a produzir aqui, nós vamos vender. E isso foi importante e isso alavancou esse processo industrial brasileiro. E nós temos uma relação aí muito, muito grande entre industrialização e urbanização. A cidade ela cresce ao redor da indústria. Então, a partir do momento que você começa a indústria... Desculpa. A partir do momento que você começa a industrializar, a urbanização chega e vai ali ao redor daquela indústria, começam a crescer as grandes cidades, tá bom? Então, foi basicamente isso aqui que aconteceu nesse período. Tinha o dinheiro do café, o café dava muita grana mesmo, tá? Acumulou o capital, acumulou o dinheiro. E aí, lá fora teve crise. A crise não chegou aqui pra gente tão forte, mas chegou pra eles lá. Então, quando chegou pra eles lá, depois refletiu na gente. E quando refletiu na gente, a gente saiu por cima. Porque o nosso país evoluiu com isso. Tivemos esse avanço na industrialização, fizemos a substituição de importação e começamos também a dar valor à nossa própria produção e industrialização do café. Beleza. Aí nós temos aqui uma segunda explicação, que é uma parte que fala ali no livro também, com relação ao governo de Juscelino Kubitschek. Fala de Getúlio Vargas no livro também, mas Juscelino Kubitschek foi o principal aqui nesse ponto, tá? Então aqui, o segundo período do processo industrial brasileiro passa pelas mãos de um importantíssimo presidente, Juscelino Kubitschek, ou também conhecido como JK. Com o seu plano de metas, importantíssimo. O que era o plano de metas? Tá? Era um plano e um slogan de campanha. 50 anos em 5. JK pretendia desenvolver industrialmente o Brasil em seu governo. Ele foi responsável pelo investimento na indústria automobilística, elétricos, no governo... Vou ler isso aqui depois para vocês poder explicar essa parte aqui. O que era esse plano? 50 anos em 5. A promessa dele de campanha era desenvolver o Brasil em 5 anos, o que o Brasil desenvolveria em 50. Então pensa, você vai desenvolver... sabe aquela história do... o cachorro a cada ano ele faz 7 anos? É tipo isso, a cada ano a gente ia evoluir 10 anos, porque em 5 anos, naquela época o presidente ficava esse tempo, tá? Em 5 anos ele ia desenvolver o Brasil em 50 anos. Então, ele fez muito investimento. Muito, ele investiu em muitas coisas. Então, aí eu vou ler aqui de novo para vocês. Foi responsável pelo investimento na indústria automobilística. O cara foi responsável por investir nas indústrias de automóveis, carros. O carro ele precisa de estradas para andar. Então ele investiu também na infraestrutura do país. Porque não adianta eu falar assim, vamos botar Minas Gerais, que não tem praia, não tem acesso ao mar, tá? E investir em portos. Porto é onde fica o navio. Não faz sentido. Para Minas Gerais ter porto, precisa ter um contato com o mar. Então como é que o cara vai investir na indústria automobilística se ele não pode oferecer estradas para os carros andarem? Ele faz isso aqui. Então, eletros, tá? Máquina de lavar, coisas novas, a galera ficava, nossa, né? A TV começou a se popularizar no Brasil, máquinas de lavar roupa, como eu falei agora, entre outros produtos chegaram ao país. Porém, o foco de JK era na indústria automobilística. E para que fosse possível a comercialização de carros, é o que eu estava falando aqui agora, precisava de estradas e ele foi responsável pela criação das BRs, tá bom? Como a BR-116, que nós conhecemos como a Presidente Dutra, que passa aí perto da escola, a BR-101, que é Rio Santos, e aqui também pode ser a Avenida Brasil, tudo BR-101, né?
As BRs são estradas que ligam o Brasil de norte a sul. Isso mesmo. A Dutra não começa no Rio e termina em São Paulo. Por exemplo, ela começa no Rio Grande do Sul e termina no Ceará, tá? Então a estrada, ela começa no Rio Grande do Sul e vai até o Ceará. Alguns trechos dela, no caso, recebem outros nomes. Então, entre Rio e São Paulo, ela recebe o nome de Presidente Dutra. Depois ela continua mesmo com o BR-116. Assim funciona, igual a BR-101. A BR-101, a ponte Rio-Niterói é considerada BR-101. Então, a Avenida Brasil é BR-101. E depois, quando tu pega Rio Santos, ainda é BR-101. Por quê? Porque elas são muito grandes. Elas ligam o Brasil de um ponto a outro, de norte a sul. Tá? Aí elas acabam ganhando nome no meio do caminho. Aqui. JK também foi presidente responsável pela criação de Brasília. E em seu governo alterou a capital, que antes era aqui no Rio de Janeiro. Tá bom? Então o Rio de Janeiro era a capital, ele leva para Brasília, ele faz esses investimentos todos e aí ele faz uma coisa muito interessante também com essa relação das BRs, né? Que eu botei como curiosidade aqui, a BR começa em zero, tá? Levam até a capital do país. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos a BR-040, que é o Washington Luiz, que ela leva o cidadão aqui do Sudeste até Brasília, tá bom? Então, basicamente, foram essas aqui as grandes importâncias do período de Juscelino Kubitschek. Recentemente, vou aproveitar que já tem um tempinho de vídeo aqui no meu celular, dá para falar um pouco sobre isso. Recentemente a gente sentiu um reflexo disso muito, muito grande, que houve a crise dos caminhoneiros. Isso foi agora em 2016, 2017, por aí. Não foi 2018 não, Juan. Não, foi 2017 eu acho. Enfim, a crise dos caminhoneiros, ela foi muito importante para apresentar um erro aqui dessa situação. A gente percebe que o Brasil começa o período industrial, agora dá para falar até mais para a câmera, porque isso não está escrito aqui. O Brasil começa esse período industrial investindo em ferrovias, na linha de trem. E aí depois, quando entra o Juscelino Kubitschek, já em 1950, por aí, ele muda o foco. Ele passa para as rodovias, que são as estradas. E teve a crise dos caminhoneiros, agora os caminhoneiros pararam, o Brasil parou. Porque o Brasil focou apenas em rodovia. Então, quem leva o abastecimento na rodovia? O caminhão. O carro não é o carro leva a pessoa. Abastecimento, comida, produto, é o caminhão. Se tivesse investido a mesma quantidade do que investiu na rodovia, e investisse também em ferrovias, isso que aconteceu não teria acontecido. Porque nós teríamos ali, né, um equilíbrio, um meio a meio. Então se parar o trem e parar o caminhão, aí dá um caos, dá uma crise. Agora se parar só o caminhão, né, agora ainda tem o trem. Se parar só o trem, ainda tem o caminhão. No caso do Brasil isso não existe. Por quê? O investimento foi todo feito em estradas, em rodovias. Então, se o trem parar, ninguém liga. Agora, quando o caminhão para, meu amigo, é um problema generalizado, falta comida na nossa casa. Então, é um ponto negativo desse investimento todo feito lá atrás por Juscelino Kubitschek, que a gente sentiu recentemente, que foi ficar dependente só de uma área, nesse caso, que é no campo das rodovias. E se a gente pegar, né, e assimilar isso ao nosso período atual do coronavírus e tal, né, foi até comentado sobre isso, que a China monopoliza só estou contextualizando, tá? A produção de respiradores, insumos hospitalares, 97% da produção mundial é chinesa. E o mundo se acomodou com isso, deixou só a China produzir. Aí agora que está dando um problema a nível mundial, todo mundo quer comprar, só tem um vendedor. E aí gera esse problema todo, que cadê os respiradores? Onde está? Cadê? E tudo mais. Por quê? Por que tem que comprar só da China? Porque só eles estão vendendo, então como é que fica, né? É basicamente isso. Então é muito ruim você focar em uma coisa só, tá? O cara que vai pra academia, malha só aqui em cima, deixa a perna ficar fininha, fica igual um corneto. Então, tem que equilibrar as coisas. E aí não houve um equilíbrio no Brasil. Mas enfim, é basicamente isso, tá bom? Revejam o vídeo, façam perguntas durante a aula, no momento do WhatsApp, que é isso aqui. Valeu, galera?
Até a próxima. Fique com Deus.